Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube do Vídeo e este tem a particularidade de ser o episódio especial de Natal de 2022 deste podcast. É verdade, chegamos à minha época do ano favorita, àquela época do ano do amor, da união, do conforto e que eu gosto tanto de a viver. E gosto tanto de a comemorar até mesmo neste podcast. O resto do ano podemos estar um caos completo, mas pelo menos um mesinho somos minimamente felizes, ou quase todos somos minimamente felizes. Mas pronto, não vim aqui para fazer reflexões sobre o que é que o Natal, ou melhor, não vou fazer diretamente, mas ao longo quando começar a abordar o filme que vamos tratar hoje, vou obviamente fazer algumas reflexões, mas não vou fazer isto assim sem contexto, não é? Vou misturar o filme para dar assim aquele ar intelectual e para não ficar aquele chão de bytes de frases feitas. Já chegou aquelas que eu disse até agora. Mas enfim, então, eu antes de começar então, a esmiuçar o Love Actually, quero só dizer que... Ou melhor, quero pedir desculpas porque eu inicialmente iria fazer 2 episódios especiais de Natal. E eu cheguei a anunciar precisamente isso no episódio de Halloween. Disse que eu ia fazer 2 episódios. E eu já tive várias ideias sobre o que ia fazer no Natal. Inicialmente iria ser uma minissérie de Natal, mas ainda bem que eu desisti dessa ideia. Depois iam ser os 2 episódios de Natal, tal como foi no ano passado. E acabou por ser uma ideia que não foi nenhuma nem outra, que foi só a existência de um episódio. Isto tem a ver com o facto de eu andar com muito pouco tempo para gravar, para editar, até para me dedicar mesmo à página do Instagram, e por isso optei, tive aqui uma pequena pausa no trabalho e consegui gravar este episódio, editá-lo, e por isso é que hoje estão a ouvi-lo. Mas enfim, peço mais uma vez desculpa porque eu queria de facto mesmo fazer 2 episódios, mas não deu mesmo e por isso é que optámos só por um. E de facto, não só foi a estrutura desta comemoração natalícia que mudou, mas também o próprio filme. Inicialmente eu tinha pensado fazer outros filmes que vão ficar guardados para o futuro, e acabei por escolher o Love Actually, que é um filme de 2003, que conta com o argumento e realização de Richard Curtis. Eu já tinha ouvido falar do Love Actually, é um filme que aqui em Portugal não tem muito impacto, mas por exemplo na Inglaterra, que é onde o filme é originário, e até mesmo na América, é um filme que tem bastante repercussão e é quase um clássico de Natal. Mas eu conheci este filme porque há uns tempos eu soube que a Lúcia Muniz fez parte do elenco. Eu acho que esse facto andou durante muitos anos assim perdido, e acabou há uns tempos por toda a gente saber que a Lúcia Muniz participou no Love Actually, e de facto ela tem um papel que eu tenho algum destaque, mas eu acho que não era uma coisa muito falada. E eu, sinceramente, eu fiquei com alguma curiosidade, porque toda a gente fala bem do Love Actually. Tinha a Lúcia Muniz, que é uma atriz que eu gosto, como eu também já disse e como vocês ouviram no episódio do Listen. E, portanto, eu obviamente fiquei com alguma curiosidade para assistir a este filme. E não me desiludi, aquilo que me falaram que era um filme bom, foi de facto, ou melhor, respondeu à realidade. E diria que até superou, porque eu acho que o Love Actually não é apenas um filme bom, e é um filme muito original, um filme com uma estrutura super curiosa, que trata diversas questões e que para mim não diria um marco no cinema, ou melhor, se calhar até é um marco no cinema natalício, e que por isso, para mim, é uma obra que merece o destaque neste podcast, por este motivo. Eu normalmente trago sempre coisas que eu gosto e coisas que eu acho que mereçam destaque. Por acaso, é curioso que eu acho que, desde que fiz o podcast, eu nunca trouxe assim um filme que eu considerasse assim muito péssimo. Talvez o mais próximo disto, ou melhor, o mais próximo disso, foi o Bem Bom, porque de facto eu não gostei muito do Bem Bom. Eu tinha muitas expectativas para o filme, mas acabei por ficar desiludido e depois acabei por gostar da série. É daqueles casos que a minissérie, que normalmente em Portugal tem-se muito o hábito, quando se faz filmes, depois fazer ou transformá-los ou fazer minisséries, e de facto o filme das Doce, quando passou a ser uma série com o título Doce, ganhou muito, porque teve muito mais cenas, foi muito mais contextualizado, e foi um filme que ganhou muito com isso. Mas eu, de facto, neste podcast nunca tive assim nenhum filme que eu tivesse odiado, e é por isso que eu acho isso curioso. Mas pronto, o Love Actually é de facto um filme que eu gostei, e afirmo já isto desde já. Não quer dizer que eu vou ser que vou passar paninhos quentes, não, porque este filme também tem alguns defeitos,
até mesmo pela sua estrutura tem esses defeitos. A estrutura é uma originalidade, mas também pode provocar defeitos, e de facto provocou-os. Mas sim, é um filme que eu gostei. Mas pronto, resumidamente, o que é que trata o Love Actually? Até agora estou a falar do filme, mas ainda não falei o que é a sua história. Bem, o Love Actually são 10 histórias. Portanto, são 10 histórias de amor. De amor de diversas formas, um amor ou até mesmo dentro da mesma história há diversos tipos de amor, e portanto é um filme que trata do amor. E, portanto, são estas 10 histórias individuais, elas têm um desenvolvimento individual, mas que de alguma forma têm ligação uma com as outras, ou porque um é irmão do outro, ou porque são amigos, ou porque é isto, ou porque é aquilo. As histórias estão ligadas de alguma forma, ainda que tenham um desenvolvimento individual. E, portanto, o ponto de partida são 5 semanas antes da véspera de Natal, do dia de Natal. E ao longo dessas 5 semanas vamos vendo a evolução dessas histórias, dos enredos, daquilo que vai evoluir ao longo desse tempo, passando a redundância. E, portanto, é muito curiosa esta estrutura. Eu achei uma coisa muito arriscada, e porque a possibilidade disto correr mal é enorme, mas em Love Actually ela funciona muito bem, ou quase perfeitamente, porque acho que conseguiram tornar uma coisa bastante interessante, e é um filme que para mim, como eu já disse, adorei. Mas pronto, é por isso que eu também, é o facto de serem 10 histórias, portanto, o que isto dá, mais ou menos cada história tem 2 ou 3 personagens, portanto isto está entre 20 a 30 personagens principais, entre aspas. E é por isso que eu decidi não falar do elenco. Normalmente, quando falo do realizador, o Richard Curtis, neste caso, eu costumo falar quase sempre também dos atores principais. E neste caso, não falei porque é muita gente e não ia estar aqui a citar cada um a um. E por isso decidi fazer um mini resumo de cada história. Umas vou pormenorizar mais porque eu gostei mais, outras vou pormenorizar menos, mas vou falar de cada uma individualmente. A primeira história que eu vou falar é a história do Billy Mack, interpretado pelo ator Bill Nighy. O Billy é um cantor de rock um pouco decadente, e neste Natal vai gravar uma música chamada Christmas Is All Around, que é uma versão natalícia de uma outra música. A música é gravada de uma forma terrível, ele não gosta da música, mas ele vai fazendo uma série de promessas, nomeadamente atuar nu na véspera de Natal, e a música inexplicavelmente começa, ou melhor, chega ao top 1 das vendas. E então ele vai mesmo cumprir essa promessa. O Billy é de facto uma personagem, é o que eu digo, eu não adoro esta história. Esta história é de facto um elo de ligação entre todas as histórias. Esta personagem não tem um contacto físico diretamente com nenhum deles, mas ele acaba por ser um servido elo de ligação, porque os outros personagens viram na televisão, porque a música está sempre a passar, e portanto ele é uma espécie de um elo de ligação. O amor dele não será propriamente à música, até porque eu acho que ele é um bocado, ele até desrespeita um bocado o seu trabalho, da forma como ele fala das coisas, se bem que provoca sempre risos, portanto não vou julgar, mas ele de facto é um bocado decadente e não gosta propriamente do trabalho. Mas ele quase no final do filme vai revelar que um dos grandes amores da sua vida é o próprio agente, o Joe, interpretado pelo ator Gregor Fisher, e ele vai acabar por valorizar muito a amizade que eles têm, embora seja o sempre a ridicularizar ao longo do filme. Mas é aquele tipo de amizades que nós estamos sempre a gozar, mas no fundo gostamos da pessoa. Portanto, a história do Billy é mais uma história de amor, um amor de amigo, um amor também um amor que evoluiu de uma questão profissional e passaram a ser o seu grande apoio. O Billy é uma personagem assim muito, muito conturbada, mas ele vai acabar por no fim admitir que gosta muito, muito do seu agente, apesar de estar sempre a gozar com ele. Bem, a segunda história que eu vou falar é a da Juliet, interpretada pela atriz Keira Knightley, e do Peter, que é o Chiwetel Ejiofor, e ainda o Mark, interpretado pelo ator Andrew Lincoln. A Juliet e o Peter são marido e mulher. Eles vão casar logo no início do filme, e o padrinho de casamento é Mark, que é o melhor amigo de Peter. E ao longo do casamento nós vamos percebendo que Mark está apaixonado por um dos elementos do casal. E eu vou ser muito sincero, que eu ao início achava que ele estava apaixonado pelo próprio melhor amigo, e acho que isso tornaria a história muito mais interessante do que aquilo que depois se revelou mais à frente. No entanto, o Mark está apaixonado na verdade pela Juliet, e ela vai descobrir isso quando
quando vê a gravação que Mark fez ao longo do casamento, porque ele vai andar sempre com uma câmera atrás e vai gravar excessivamente a Juliet. E então ela vai acabar por descobrir dessa maneira que ele é apaixonado por ela. E é dentro desta história que tem uma das cenas mais conhecidas de Love Actually, que é aquela cena em que o Mark vai à porta de casa da Juliet numa jogada muito arriscada, porque, em boa verdade, o Peter podia abrir a porta e ele podia ter que explicar porque é que estava com uns cartazes a dizer que amava a mulher do melhor amigo. Mas ele não. Quem abre de facto é a Juliet e ele dedica-se através de cartazes a dizer que o ama. Essa é uma das cenas mais conhecidas do Love Actually. É aquela cena que aparece sempre quando nas redes sociais fala deste filme. Eu vou ser muito sincero que esta história, a mim, primeiro, começou por logo ser por desinteressante porque ele não estava apaixonado pelo melhor amigo. Eu achava, no meu entender, que estar apaixonado pelo melhor amigo era um clichê, mas era um clichê muito à frente do seu tempo em 2003, porque era um clichê que iria romper padrões, porque o mundo há 20 anos não é o mesmo de agora. Mas não, eles decidiram ir pelo lado mais conservador e ele, afinal, estava apaixonado pela mulher do melhor amigo. Outro clichê, mas um clichê muito mais desinteressante. E de facto não caiu bem. A Juliet de facto vai cair na cantiga do Mark, mas no fim nós nem vamos perceber se eles vão ficar juntos, se vão contar ao Peter ou não, porque eles no fim até parecem os três juntos, portanto se calhar até vão formar um trisal. Ninguém sabe, eu também não assisti ao segundo filme, mas eu também acredito que eles acabem por formar um trisal. Vai na volta e até o Peter estava apaixonado pelo Mark e se calhar até a coisa resolveu-se assim, não é? Não sei, digo eu. Já dizia a Cláudia Nayara. Nunca esperei citar a Cláudia Nayara aqui neste podcast. Pronto, agora vamos passar à minha história favorita deste Love Actually. É a história do Jamie e da Aurélia. O Jamie é interpretado pelo ator Colin Firth e a Aurélia é interpretada pela nossa atriz portuguesa Lúcia Muniz. Eu tenho que desde já dizer que não gosto desta história porque a Lúcia Muniz é portuguesa ou por eu ser fã dela. Não é por causa disso. Eu acho que esta é a história mais inspirada de Love Actually. É a história mais bonita, a história mais quase poética, tenho que o dizer. Eu acho que é uma história muito, muito boa. É um conto de fadas. É mesmo isto. Eu acho que é um conto de fadas urbano e moderno. Então, resumidamente, o Jamie vai descobrir que a sua namorada está a traí-lo com o próprio irmão. E então, ele, ao descobrir isto, decide partir para uma espécie de um hotel no sul de França para concluir a escrita do seu livro. É lá que uma das funcionárias desse local apresenta-lhe a Aurélia, uma portuguesa que não fala nem francês nem fala inglês. Portanto, a relação deles os dois vai se basear muito nos gestos, nos olhares e até mesmo em palavras que ambos não entendem. E há uma cena que ainda antes da Aurélia partir novamente para Portugal, que é quando ela está a levar um chá, um café, e ele já não sei muito bem, e ela, ao pousar o chá, levanta a outra chávena e as folhas do livro que Jamie estava a escrever acabam por voar e desaparecem. Ou melhor, desaparecem não, caem no lago. E então ela vai a correr a tentar buscar as folhas molhadas e não sei o quê. E ao longo dessa cena ele também depois entra no lago. Eles estão a dizer a mesma coisa, mas em línguas diferentes. Eu acho essa cena mesmo deliciosa. É uma cena muito bonita, engraçada também, mas principalmente bonita. E eu gostei muito. Depois a Aurélia volta para Portugal e o Jamie fica assim um bocado perdido, mas ele depois decide reconquistá-la e aprende português para conseguir comunicar-se com ela. Portanto, o amor não tem língua, não tem nacionalidade e, de facto, o Jamie e a Aurélia viveram, creio eu, felizes para sempre, porque eu não vi o segundo filme, mas creio eu que viveram felizes para sempre, apesar da falta de linguagem. E desde já tenho que dizer que ela também aprendeu inglês para conseguir comunicar-se com ele. E tenho que dizer que ainda há uma cena muito engraçada, que é quando ele vem para Portugal. Há uma cena em que ele vai conhecer a família
a família portuguesa da Aurélia, e então vai aparecer a atriz Carla Vasconcelos, e essa cena a dizer que e ela pensa que como ela diz, que o inglês vai comprar a irmã e que o pai está a vender a filha para casamento. Eu acho que essa cena é muito engraçada, e depois aquele reencontro deles no café é muito bom. Portanto, para mim é mesmo a melhor história. É uma história que eu tenho alguma ligação cultural, não é? Porque sou português, gosto de ver filmes, gosto de ver atores portugueses a terem sucesso lá fora, mas é principalmente este contexto, esta maneira como eles se comunicam, não é? Eles vão se apaixonar sem nunca trocar ou melhor, eles vão trocar palavras, mas não se entendem, mas eles vão acabar por se apaixonar sem propriamente se entenderem completamente, mas é uma história muito bonita, é quase um conto de fadas, e é por isso que eu acho que é uma das melhores deste Love Actually. Bem, assim vou também falar de uma que eu também gosto, não tanto pela história em si, mas pelas interpretações dos atores que compõem esta história. Acho que é assim, primeiro é uma das histórias que tem um elenco de luxo, não é? Tem o falecido Alan Rickman, que interpretava o professor Snape no Harry Potter. Temos a Karen, interpretada pela atriz Emma Thompson. E depois temos a Mia, interpretada pela Aika Makatsch. Acho que é assim que se diz o nome dela. Ela é uma atriz alemã. Resta-me só dizer que a personagem do Alan Rickman é o Harry. Portanto, esta história, é o que eu estou a dizer, não é tanto pela escrita dela, não é como, por exemplo, o Jamie e a Aurélia, que é uma história muito inspirada, no sentido de ser uma história que está bem escrita, tem boas interpretações. Não, eu acho que esta história vale mais pelas interpretações, mas obviamente que a escrita é boa e tem algumas questões que eu acho fundamentais. E acho fundamentais e que tornam também o Love Actually uma obra que merece alguma análise, mas não é mais pelas interpretações derivado da escrita desta história. Mas pronto, já me estou aqui a perder. Enfim, então, o Harry é um diretor de uma agência de design e Mia é a sua secretária. O Harry é casado com a Karen, tem um casamento quase de comodismo, podemos dizer assim, é um casamento de muitos anos, tem 2 filhos, mas é aquele casamento que já é rotineiro, já não é um casamento que tem uma vivacidade. Mas eles dão-se bem, não é por causa disso, só que é aquele comodismo que a Mia vai se aproveitar para tentar seduzir o Harry. E de facto ele vai cair nesta sedução, com ou sem razão, pronto, acho que talvez podemos perceber que se calhar ele também não é feliz num casamento que é só rotineiro, e a Karen se calhar até merecia alguém melhor, mas o que está aqui errado é que de facto ele não pôr isso em pratos limpos e fazer isso por trás das costas. Tem razão se calhar por lutar pela sua felicidade, mas não tem razão por enganar a sua mulher. E de facto ele vai cair nessa ideia. E então até à semana de Natal o Harry vai comprar um presente para a Mia. E Karen vai descobrir que esse presente foi comprado, que era um colar de ouro. E ela vai achar que esse colar é para ela. Mas eis que, quando vai abrir as prendas, descobre que, afinal, o presente não é para ela, mas sim para outra pessoa, e que, na realidade, ela recebeu um CD de uma cantora que ela gostava. Ela aqui a Emma Thompson vai ter aqui uma das melhores interpretações deste filme, que é quando ela levanta-se da sala onde ela abriu os presentes e onde estavam os filhos, e vai para o quarto chorar, e acaba por ter que secar as lágrimas para não estragar a noite aos filhos. Portanto, é uma história que eu acho que vale muito pelas interpretações, também por alguma discussão que traz. Acho que, por exemplo, as que eu referi até agora, talvez, pronto, temos ali a da Juliet e do Peter e do Mark, podemos também falar dessa questão desse amor também que engana, não é? Ela também vai enganar o marido. Mas no caso do Harry, eu acho que aqui trata de muitos assuntos, porque é não só os casamentos rotineiros, mas também, eu não diria uma submissão, mas também aquilo que uma mulher muitas das vezes tem que abdicar para não fazer sofrer os filhos, e de facto ela vai abdicar da sua própria dor, ou vai ter que engolir essa dor para não estragar o dia aos filhos. E portanto eu acho que é uma cena bem escrita,
Eu disse que esta história não era tanto pela escrita. Eu acho que não é tanto pela escrita porque a escrita não é tão envolvente como é a do Jamie e da Aurélia. Não tem tanta criatividade. Mas depois a maneira como esta história é assim muito mais clichê é escrita, acaba por dar-lhe uma roupagem interessante, e depois obviamente que as atuações também assim o elevam, porque sem um bom texto um ator não faz nada, e um bom texto sem um bom ator também não faz nada, e neste caso é isso que acontece. E a Emma Thompson tem uma atuação incrível quando faz essa secagem das lágrimas, e para mim é uma cena muito tocante e que muita gente gosta. Por acaso estive a ler algumas críticas, dizem que é uma das cenas favoritas do filme, e eu concordo. É também uma cena que eu gosto, e acho que é uma cena que merece muito destaque e que torna também o Love Actually não apenas um filme de comédia, porque este filme, exatamente esta história, trata de diversos assuntos. Trata da condição da mulher, trata dos casamentos rotineiros, da própria estrutura da família, até que ponto ou não é errado lutar pela felicidade, e mesmo que isso tenha que enganar. Pronto, acho que trata aqui muitas questões, e é por isso que vale muito a pena a referência a esta história como uma das minhas favoritas. E por fim, vou falar também daquela que eu também gosto. Por acaso, isto aqui foi uma estrutura assim um bocadinho aleatória, mas eu acabei por ter as que eu mais gosto, assim todas umas atrás das outras. Por fim, vamos falar da história do David e da Natalie. Portanto, o David é interpretado pelo ator Hugh Grant, e a Natalie interpretada pela atriz Martine McCutcheon. O David, tem que dizer que é o irmão da Karen, portanto, mais uma ligação entre histórias, e o David é o recém-eleito primeiro-ministro do Reino Unido. E Natalie é tipo uma nova funcionária de Downing Street, e é nova lá, tal como o David. E de facto, o David vai acabar por engraçar com a rapariga. Ela tem um corpo fora do padrão, e muitas vezes isso é algo de comentários por todas as personagens. Muitas das personagens fazem essa análise, chamam-lhe gorda. Não sei onde é que ela é gorda, mas enfim, ela não é nada disso, mas eles fazem uma constante referência ao corpo dela. Mas o David vai se mostrar incomodado algumas vezes, precisamente por essa questão, mas não é isso que vai impedir que ele se apaixone, ou a concepção que cada pessoa faz do corpo da Natalie, não vai ser isso que vai impedir com que ele se apaixone por ela. Portanto, durante uma visita do Presidente dos Estados Unidos, com o qual o Reino Unido tem um conflito, e a verdade é que esta história, e vou fazer aqui um bocadinho à parte, é muito anti-americana. Tenho que dizer isto, porque nesta história percebemos que há tipo uma espécie de um ódio escondido aos americanos, porque eles retratam o Presidente dos Estados Unidos, com ou sem razão. Eu não vou estar aqui a discutir política, mas tratam o Presidente dos Estados Unidos de uma forma muito negativa, principalmente dizendo que ele é um trapaceiro e não sei o quê. E depois o próprio Presidente dos Estados Unidos vai ser representado na história como, digamos, um assediador, porque ele vai quase assediar, eu acho que ele chega mesmo a assediar a Natalie, e o David, é isso que vai levar com que o David tome uma posição relativamente à chantagem que os Estados Unidos fazem com o Reino Unido, dizendo que um amigo que trata da forma como eles os tratam vão deixar de ser amigos, e por isso vai mudar a sua posição relativamente aos Estados Unidos. E isso vai tornar o David quase um herói nacional. Esta tomada de posição vai ser muito importante para a sua carreira política. Depois ele vai andar ali, vai tentar afastar a Natalie de Downing Street, mas vai acabar por ir atrás dela no dia da véspera de Natal, no dia da peça dos miúdos, para conquistar. Esta história é também um bocadinho uma espécie de um conto de fadas, porque não é? Onde é que já se viu o Presidente do Reino Unido criar uma tensão diplomática por causa de uma mulher, ou andar a procurar em todas as casas da freguesia onde a amada mora, para encontrar, e quase sem seguranças, para encontrar a amada. Mas pronto, eu acho que esta história é bonita, é quase a história principal, é aquela que tem mais destaque dentro de todas. Eu pelo menos tenho essa percepção. Eu gostei, é engraçada, a personagem do David é muito, muito engraçada. A Natalie também são personagens com um bom astral. Contrasta um bocadinho com as outras duas que eu gosto também, porque eu acho, por exemplo, a história da Karen e do Harry é mais, como é que eu ia te explicar, muito mais dramática. A parte da Aurélia e do Jamie
é mais, tem aquele humor, mas não é um humor tão aparvalhado como é o do David e da Natalie. E eu acho que gostei desta história precisamente por isso, porque difere um bocadinho das outras, tem muito destaque, mas não é aquele destaque chato, é um destaque que dá sempre prazer de assistirmos. Bem, eu agora vou tentar falar assim resumidamente destas duas próximas, depois só ficam a faltar mais duas e mais uma extra. As duas, quase as duas últimas são aquelas que eu menos gosto, mas estas duas aqui que eu vou falar agora são um bocadinho aquelas que eu não gosto particular. Não é não gostar, não gosto, mas também não amo. É aquele meio termo, é o famoso ninho. Temos então o Daniel, que é interpretado pelo Liam Neeson, e eu tenho que dizer que eu odeio o Liam Neeson, acho um ator péssimo. Eu no verão fui assistir a um filme chamado Black Light ao cinema, e eu vi o Liam Neeson, eu nunca tinha visto nada dele, e eu odiei, parece uma porta a atuar. E eu não gosto mesmo nada dele. Eu não sei se há fãs dele a ouvir isto, mas eu não gosto, não suporto. Não consigo, não me desce. E neste filme também não me desce, mas eu acho que acaba por disfarçar muito pela história, que é engraçado e até tem algum carisma, mas a atuação dele corta muito potencial. Ele é muito apático, não gosto da sua atuação, mas pronto. Ele interpreta o Daniel, que é um recém-viúvo da sua mulher Joanna faleceu, e ele vai ficar com os encargos do seu enteado Sam, que é interpretado pelo ator Thomas Sangster. Ele é um miúdo, tem deve ter mais de 10 anos, e ele vai-se mostrar um miúdo muito fechado após a morte da mãe. No entanto, Daniel vai procurar saber o que é que se passa com ele, se é só pela morte da mãe ou se passa mais algo na escola, nomeadamente o bullying. No entanto, para surpresa de Daniel, Sam vai confessar que na realidade está apaixonado por uma miúda da sua turma, a Joanna, que é a rapariga mais popular da escola e que toda a gente gosta dela, mas que ele não consegue de alguma forma seduzi-la. E de facto Daniel e Sam vão entrar, digamos, numa encruzilhada até descobrirem uma forma, ou melhor, o Sam vai acabar por descobrir uma forma de a conquistar, que é através da música, e vai aprender bateria para no dia do espetáculo, que também os filhos da Karen vão participar. O Daniel é amigo da Karen, portanto é aqui uma ligação, os filhos da Karen são sobrinhos do primeiro-ministro, portanto há aqui esta ligação toda. E sim, ele depois nesse dia, nesse espetáculo, vai tentar tocar bateria para compor a banda quando Joanna também atua. Daniel vai acabar também por descobrir o amor nessa mesma noite ao conhecer a Carol. De facto, eu acho a história muito engraçada, tipo, a história é fofinha, digamos, também trata um outro tipo de amor, do amor paterno, apesar do Daniel não ser pai de Sam, mas vai mostrar este amor paterno e também este amor infantil e quase inocente de uma criança para outra. Portanto, esta história também é muito engraçada, é também muito fofinha, mas tem aquela particularidade de ter um ator que eu não gosto particularmente, e ele não é que esteja péssimo neste filme como teve no Black Light. O Black Light nem é só o ator, é também a escrita, mas principalmente o ator. Mas neste caso, ele aqui continua a ser um ator que eu não gosto, e acho que esta história podia ser um bocadinho melhor se tivesse alguém mais carismático e não uma porta a fazer de padrasto. Mas enfim, avancemos. Bem, vamos agora falar da história de Sarah e de Carl. Sarah é interpretada pela Laura Linney e o Carl é interpretado pelo ator lusófono Rodrigo Santoro. Ele é brasileiro, é um ator também bastante conhecido, e é um ator que eu, por acaso, nunca tinha assistido nada dele. É verdade, eu nunca tinha assistido nada do Rodrigo Santoro. Eu sei que ele faz anos no mesmo dia que eu, já tinha ouvido falar muito dele, mas nunca tinha assistido nada. Se bem que é o que eu digo, este não é o melhor exemplo, eu acredito que este não seja o melhor exemplo, porque a personagem dele é quase uma figuração de luxo, quase nem aparece. Mas de facto, a história da Sarah e do Carl tem algumas questões que eu acho interessantes, mas que não tem um desenvolvimento adequado, nem tem espaço no filme para ser desenvolvida. Portanto, a Sarah é apaixonada pelo Carl desde o dia em que entrou na empresa. Ela trabalha na mesma empresa que é dirigida por Harry, e o Carl é um diretor criativo dessa mesma empresa de design gráfico. E ela ainda tem uma relação com a Juliet e com o Peter, é também amiga do Jamie, portanto ela tem aqui muito contexto. Certo dia dá-se uma festa de Natal, e aí Carl leva Sarah a casa. Eles acabam por se envolver. No entanto, Sarah recebe uma chamada do
de alguém, e neste caso vai-se descobrir que é o seu irmão, o Michael, e vamos perceber que esse irmão tem uma relação muito umbilical com ela, ele tem um problema mental, está numa instituição psiquiátrica, e de facto ela não o quer deixar sozinha, e por isso vai acabar vai mesmo acabar por abdicar da sua própria vida amorosa para ajudar o irmão e para não deixar o irmão sozinho. Portanto, o Carl vai acabar nessa noite por sair, não vão ter nenhum tipo de relação, e vamos perceber que Sarah vai optar pelo irmão e não pelo amor. Portanto, eu acho que isto aqui trata mais do amor mais familiar e daquilo que temos que abdicar muitas vezes em prol da família, e muitas vezes prejudicarmos-nos a nós para que a família venha em primeiro lugar. E a Sarah vai de facto meter o seu bem-estar por debaixo do tapete, digamos, e vai recusar o Carl, por quem era apaixonado há mais de 2 anos, para assistir ao irmão e para não o deixar sozinho. No fundo, a Sarah, eu acho que é talvez a história mais triste do filme, e eu tive pena que não tivesse assim. De facto, eu sei que o filme é para ter assim uma vibe mais positiva, mas eu acho que eu gostaria de ter visto mais um pouco desta história, porque eu acho que trata aqui de algumas questões e é um pouco dura também, porque o irmão, o Michael, também podia ficar sozinho no dia de Natal, e Sarah não vai deixar que isso aconteça. E provavelmente ela não tem condições para o cuidar dele, mas mesmo assim ela não vai deixar sozinho dentro dos possíveis. Eu acho esta história muito triste. Eu acho a história do Harry e da Karen também triste, mas esta é muito, muito mais triste porque ela tem que abdicar. Bem, agora vamos para aquelas que eu acho que não são histórias que eu gosto particularmente. É a história do Colin, que é um jovem que tenta seduzir várias mulheres britânicas, só que ele nunca tem sucesso com as mulheres britânicas. Ele vai tentar com a Mia, com a Nancy, que é a cozinheira do casamento da Juliet e do Peters, e ele vai revelar essa sua frustração. Certo dia, revela ao seu amigo, o Tony, interpretado pelo Abdul Salis. Eu acho que também não disse o ator que interpreta o Colin. O Colin é interpretado pelo ator Chris Marshall. Pronto, fazendo este pequeno à parte. Pronto, o Colin vai dizer ao seu amigo Tony que vai partir para a América para conquistar, através do seu sotaque britânico, as garotas americanas. E de facto, ele vai ter sucesso com aquilo que se costuma dizer as garinas, através do seu sotaque americano, e vai seduzir mulheres esbeltas, com o seu sotaque americano não, com o seu sotaque britânico, e vai seduzir mulheres esbeltas com uma facilidade que nunca teve na Inglaterra. E de facto, aquela é a teoria que ele disse que tinha ao seu amigo, não é? Ele tinha aquela teoria de que o sotaque britânico tinha sucesso em terras americanas, revelou-se verdade, e Colin vai ter muito sucesso. Eu não gosto muito desta história, eu acho esta história muito extremamente antiquada, uma história muito, muito aparvalhada mesmo. Isto é o que eu digo. Acho que até destoou um bocadinho do espírito do filme. Dá assim algum alívio cómico, mas eu pessoalmente não aprecio propriamente aquilo que foi retratado, sinceramente. Não gostei, acho que é um pouco mau tom e não vejo muito interesse nesta história. Acho que, sinceramente, podiam ter dado um bocadinho mais de espaço à Sarah e ao Carl para se desenvolverem e tirarem Colin, que também só aparece um bocado do filme e depois também desaparece sem deixar a rasca e só aparece no epílogo. Mas pronto, adiante. Vamos falar de outra história que eu também não gostei particularmente. É assim, eu tenho que dizer que eu acho que eu não gostei desta história em particular, porque eu acho que ela aparece ali muito destoada das outras. Acho que é uma história engraçada, é uma história um pouco original também, mas que acaba por não ter tanto espaço como poderia ter. Portanto, temos o John, que é interpretado pelo ator Martin Freeman, que já foi falado neste podcast, no episódio do The Office, porque ele faz a personagem equivalente ao Jimmy no The Office britânico, agora não me estou a recordar o nome. E temos também a personagem da Judy, interpretada pela Joanna Page. Portanto, o John e a Judy são atores são atores duplos, ou seja, eles fazem as cenas de sexo dos atores famosos. E eles conhecem-se no set de gravações, porque estão a gravar várias cenas de sexo, e então eles acabam por criar uma relação um tanto ou quanto curiosa um com o outro, porque eles vão começar a falar enquanto estão a gravar essas cenas,
e vão criando ali uma relação nas mais inusitadas formas. Portanto, é uma história muito engraçada. Só que eu acho que meio que aparece ali um bocadinho sem contexto e está ali muito desenquadrada das outras. E é por isso que acaba por não ser tão desenvolvida como poderia ser. E eu acho que é engraçada, também é assim uma das histórias mais secundárias, mas é engraçado. Eu sinceramente até prefiro esta ao, por exemplo, à personagem do Colin, por exemplo. Acho que é uma história que tem algum interesse, mas acaba por ser ali muito ofuscada pelas outras que têm muito mais destaque e até acabam por ser um pouco mais interessantes. Bem, eu até agora só falei de 9 histórias, mas agora vou falar de uma história que eu pessoalmente não sei se considero história ou se não. Eu acho que é aquela dúvida, que é a personagem do Rufus, interpretado pelo Rowan Atkinson, que é o famoso Mr. Bean. Surpreendido por vê-lo neste filme. É o que eu digo. O elenco deste filme é muito surpreendente, porque eu nunca esperei ver a Emma Thompson num filme deste género, e é muito, muito curioso a forma como estes atores de primeira linha quase aparecem aqui. Num filme que parece só apenas mais um filme de Natal, mas como já tentei demonstrar, não é apenas um filme de Natal. E de facto o Rufus é um joalheiro, ele trabalha numa loja de joias, pronto, se é joalheiro, trabalha numa loja de joias, trabalha numa loja de joias, e ele cruza-se com o Harry quando ele vai tentar comprar o colar que ele vai oferecer à Mia. E de facto o Rufus vai fazer ali uma cena toda a fazer aquele embrulho, um embrulho muito cuidado e muito meticuloso. Portanto, aquilo vai ser um embrulho que, como nunca antes visto. Ele depois não aparece mais até aos momentos finais em que ele aparece, nas cenas do aeroporto, quando o Sam quer despedir-se de Joanna. E então o Rufus vai, no fundo, vai distrair digamos, o guarda, não sei como é que se chama, o homem que está no aeroporto, não sei como é que ele se chama, mas pronto, ele vai distrair e vai permitir que o Sam corra e a despeça de Joanna. Eu acho que esta personagem é assim uma personagem que também serve de certa forma como um elo. Eu acho que até poderia ser um elo maior, até maior, por exemplo, do que o Billy Mack, mas acaba por ser uma personagem que aparece muito pouco. Mas é assim, é o que eu digo, eu não sei, eu acho que eles consideram isto como uma história, eu pessoalmente não considero. Eu acho que é uma personagem de elo, de ligação, mas acabou por isso não ter grande efeito. E supostamente o Rufus seria um anjo de Natal, mas acho que isso acabou por ser descartado no roteiro final e acabou por não avançar. Mas eu, por exemplo, até achava que essa ideia, até para dar até um espírito mais mágico ao filme, apesar de que eu acho que ele consegue, apesar de tudo não ser explicitamente um anjo de Natal, por exemplo, aquela cena em que ele distrai, ele aparece ali do nada e depois pisca o olho ao Daniel, portanto percebemos que ali que ela é uma personagem que tem a dar aquele toque mágico ao filme, mas poderiam ter-me pegado nessa questão, por exemplo, e ter desenvolvido mais, porque eu acho que ele acaba por não ter assim tanto destaque, e é por isso que eu pessoalmente nem considero muito isto uma história, é apenas uma personagem de elo de ligação, sinceramente. Mas pronto, eu acho que fiz aqui um grande resumo de cada história, já fiz alguns comentários, aquilo que eu achei e que não achei. Mas agora vou fazer assim uma análise global ao filme, e muito curta, porque acho que o episódio já está a ficar enorme. Portanto, é assim, um dos pontos positivos do Love Actually é de facto esta estrutura narrativa muito original. É uma narrativa que eu nunca tinha visto, misturar estas histórias, e de facto esta mistura de histórias não parece descabida, porque todos os personagens têm uma ligação, não é? Temos o David, que é irmão da Karen, o Harry, que é diretor da empresa onde trabalha o Carl e o Carly, já ia dizer Karl Marx, o Carl e a Sarah. Portanto, há aqui uma ligação entre todos os personagens de alguma forma, e mesmo o Bill Mack, que não é uma personagem que tenha uma ligação física com todas, está ali ligada porque é um personagem do conhecimento comum e vai chegar ao top 1 dos mais ouvidos no dia de Natal. E de facto, eu acho esta estrutura muito, muito curiosa, e é uma estrutura arriscada, como eu já disse, mas que acabou por garantir a originalidade, porque correu muito bem. Se corresse mal, provavelmente seria uma narrativa que estaria aqui eu a falar mal, mas neste caso correu muito bem, não se torna confuso, apesar de que ao início é um pouco confusa, como eu já mais à frente vou abordar isso, mas é uma estrutura muito interessante, e que acho que vale um comentário, e foi muito bem feita. Então, também tenho que destacar as boas interpretações. Eu acho que já fiz uma referência bastante geral a isso, e de modo geral há boas interpretações, até mesmo daqueles atores que eu não gosto particularmente, embora
continua a parecer uma porta, mas de facto são boas interpretações. O destaque é sem dúvida para a Emma Thompson, que é uma atriz fenomenal, e aqui o comprova. Eu gosto muito dela. Já vi alguns trabalhos dela, nomeadamente o Nanny McPhee, que é um clássico também, já pode ser considerado um clássico. E ela é uma atriz que eu gosto particularmente, e acho que ela aqui traz uma elevação na interpretação que não existe dos outros atores. Eu sou muito fã da história da Aurélia e do Jamie, mas acaba por não ter, por exemplo, tanto uma boa interpretação tão boa como a dela, porque aquela cena de choro é de facto de uma atriz de topo, e é é uma cena que toca-nos mesmo, sem ter uma única palavra. A som da Johnny Mitchell, aquilo é uma cena muito bonita, e triste ao mesmo tempo. Para mim é a melhor interpretação deste filme. Mas pronto, obviamente que eu também não achei o Love Actually o melhor filme do mundo, não é? Eu disse logo desde o início que gostei, mas que não ia passar pano ao grande ponto negativo que tem este filme. E de facto é assim, é como eu já disse, que esta estrutura curiosa correu bem, e correu porque acho que no fim, globalmente, apesar de algumas histórias não terem sido bem desenvolvidas como poderiam ter sido, ou alguns finais ficaram demasiado dúbios, a verdade é que é uma estrutura que de modo geral correu bem. No entanto, no início, há ali muitas personagens a ser apresentadas ao mesmo tempo, torna tudo muito confuso, especialmente uma pessoa como eu, que estava a ver este filme pela primeira vez, fica muito confusa com o que se está ali a passar. E eu não estava a perceber patavina nada daquilo que estava para ali a acontecer ao início, e só mais quando o filme começa ali a avançar um pouco mais, é que começa a perceber o que é que se está ali a passar, e de facto começa a entender o que é que cada personagem, qual é a ligação entre as personagens. Mas no início, principalmente para aí os primeiros 10 minutos do filme, é muito confuso, é muita gente a entrar, é muita informação, e que nós ficamos muito confusos porque são muitas personagens. Eu acho que poderia ter havido outras maneiras de as introduzir, como depois, por exemplo, o Rufus só aparece numa altura do filme, não é? Pessoalmente acho que isso até foi uma opção interessante, e não o apresentaram logo, até porque é o que eu disse, se o apresentassem logo a confusão ainda seria maior. Mas é como eu digo, eu acho que o início, para quem nunca assistiu este filme, acaba por ser muito confuso. Talvez da próxima vez que o vir eu já perceba melhor e já retenha melhor informação. Outro ponto negativo que eu também já falei foi a questão de alguns finais não ficarem bem desenvolvidos, e lembro-me assim, por exemplo, do final da Juliet, do Peter e do Mark, que é um final muito estranho. É um final que não se percebe. Ela beija o Mark, mas depois não se percebe se ela acaba com o Peter ou se não acaba, porque eles depois naquela cena do aeroporto acabam por virem os três. Portanto, eu não percebi muito bem o que é que aconteceu ali. Mas enfim, eu vou tentar concluir este episódio. Mas pronto, algumas considerações finais sobre o Love Actually. O Love Actually, para mim, não é um filme que deve ser só caracterizado como uma comédia romântica, porque é um filme muito mais complexo do que para esse género. Eu diria que até é um filme um pouco sem género, porque é um filme que mistura demasiados géneros, tem muita comédia, está muito presente neste filme, mas é um filme que acaba por ter muitos momentos dramáticos e muitos momentos que levam o próprio espectador a refletir sobre determinadas questões, como por exemplo a história da Sarah e do Carl, a história da Karen e do Harry, como eu tentei explanar algumas das reflexões que eu tirei. Portanto, eu acho que essa concepção de comédia romântica é muito redutora para um filme que eu acho que acaba por ser muito complexo ao mesmo tempo. Eu acho que é um filme que não é um filme de amor, mas é um filme sobre o amor. Ou seja, é um filme que trata das diversas formas do amor paterno, do amor familiar, do amor de amigos, também das próprias traições, aquilo que nós temos que abdicar em prol de um amor e em prol do outro. Portanto, é um filme muito complexo, é um filme que eu gostei. E há uma coisa que eu destaco muito, que é o início do filme, quando um narrador diz que quando se deu o 11 de setembro e as pessoas que iam no avião, não havia ninguém que ligasse para outras a dizer que odiasse. O que estava sempre em primazia era as pessoas que amavam. E de facto, eu acho que o Love Actually é um filme que se enquadra nesta altura de Natal, porque obviamente nós há aquela cultura e muito americanizada de fazer comédias românticas de Natal, e acho que aqui em Portugal nós não temos muito essa tradição.
há algumas tentativas falhadas, como por exemplo A Consoada, um filme que eu falei no Instagram do Clube do Vídeo. Há algumas tentativas falhadas, por exemplo, é uma cultura muito americana de fazer filmes, comédias românticas. E este aqui podia ser mais uma comédia romântica, porque de facto é uma das alturas que eu acho que o amor está acima de tudo. Eu acho que quando nós lembramos sempre do Natal e lembramos sempre do amor, da família, do conforto, e de facto muitas dessas ideias estão no Love Actually. O amor é aquilo que conduz este filme. É por isso que eu digo que é um filme sobre amor e não um filme de amor. E é um filme sobre amor porque aqui fica tudo explanado, fica as diversas formas do amor. E é esse valor que aparece muito nesta altura de Natal, e é por isso que isto é um filme natalício e vale muito a pena assistir. É sério. Eu acho que o Love Actually é um filme que, se nunca assistiram, e já levaram alguns spoilers, mas eu tentei ao máximo. É assim, eu quando gravo estes episódios eu já pressuponho sempre que as pessoas assistam, porque é um bocadinho impossível fazer uma análise tão aprofundada como eu gosto de fazer, ou dentro do possível aprofundada, e não dar alguns spoilers. Mas de facto aquilo que eu falei é apenas 1% do iceberg que é o Love Actually. É um filme de 2 horas, que são 2 horas deliciosas, são 2 horas dinâmicas, é um filme com muito ritmo. E acabamos sempre por estar entretidos, principalmente porque vão aparecendo as histórias vão sendo desenvolvidas, enquanto uma para, a outra vai se desenvolver, e depois a outra para e vai se desenvolver aquela. Portanto, é um filme com muita coisa a acontecer, e isso poderia se tornar confuso, e torna-se confuso no início, mas ao longo que o filme vai engrenando, vai acabar por se tornar bastante interessante. E acho que é assim, não se vão mesmo arrepender de assistir ao Love Actually. Eu não estou a dizer isto porque tem a Lúcia Muniz, nem nada do género, mesmo porque é um filme que vale a pena. Por isso, recomendo muito o Love Actually neste Natal. É um filme que neste Natal, ou até podem ver depois do Natal, também não faz mal nenhum. Também precisamos de amor para 2023. É uma coisa que nós estamos mesmo a precisar. O mundo está a precisar de amor, e de facto o Love Actually tem alguns desses valores. Bem, estamos quase a chegar ao final deste episódio. Eu desejo-vos um ótimo Natal com a vossa família, cheio de alegria, cheio de amor, já que falámos tanto de amor neste episódio. O amor de todas as formas, o amor familiar da Sarah com o Michael, o amor paterno de Daniel para com o Sam, o amor inocente de Sam para com o Joan. Portanto, há grandes formas de amor, e todos nós amamos de alguma forma. E de facto, é um grande voto que eu deixo para vocês, é que tenham um ótimo Natal, cheio de amor, muito feliz, com muita alegria, e que também aproveito e já desejo-vos um 2023, porque não vai haver mais episódios do podcast até ao próximo ano. Portanto, desejo-vos um ótimo ano. Portanto, que 2023 traga-vos tudo aquilo que 2022 não vos trouxe, que seja um ano que finalmente a paz reine na Europa e em todos os pontos do mundo, mas principalmente falo mais da Europa porque é o continente onde eu habito, e portanto diz-me mais diretamente a mim, não escusando os outros locais, mas é por uma questão de identificação cultural. Também é a Europa que obviamente vem sempre em primeiro lugar, não descurando de outros conflitos, e os outros conflitos obviamente também merecem o seu destaque, e muitas vezes os mídias, e fazendo aqui um pequeno à parte, também não lhes dão destaque, e só quando tragédias acontecem é que de facto têm destaque, não é? Hoje em dia já ninguém ouve falar da guerra da Síria, há uns anos era tema quase corrente em todos os jornais. A própria guerra da Ucrânia não começou agora, já começou há muito mais tempo, mas também precisa uma invasão para que virasse as atenções do mundo. E de facto, e nós enquanto cidadãos também muitas vezes também temos culpa, também somos muitas vezes desinformados e não pensamos nessas questões. Mas sim, acho que a paz é um valor que acho que foi muito abalado para nós neste último ano. É um tema que foi bastante bombardeado para nós, e acho que paz é um dos valores que eu desejo muito, muito para 2023. Portanto, resta-me só despedir, mais uma vez, um ótimo Natal, um bom 2023, e em 2023 haverá mais uma temporada do podcast. Não vou fazer promessas quando é que ela vai estrear, mas fica a promessa, de facto, uma promessa assim muito por alto, de que vai existir uma terceira temporada do Clube do Vídeo.
E enquanto não estreia a terceira temporada do Clube do Vídeo, podem sempre acompanhar este projeto no Instagram, em @Clube do Vídeo, e por lá vão sempre encontrar reviews, sugestões, curiosidades, portanto, de tudo um pouco que eu vou publicando ao longo das semanas. Portanto, um ótimo Natal, mais uma vez, um ótimo Natal e um bom 2023 e até ao próximo episódio do Clube do Vídeo.